Salve galera, de boa? Aqui é Bruno Evangelista e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fresh Basca. E hoje eu venho trazer para vocês a história do Chicago Bulls, aquele time que nos encantou nos anos 90. Então, mano, já segura a famosa vinhetinha e vamos nessa, maluco! E como eu já disse pra vocês, hoje eu vou trazer a história do Chicago Bulls. E os Bulls têm esse nome devido à tentativa do fundador Dick Klein de homenagear a indústria de carne de Chicago. E o Chicago Bulls é uma equipe profissional de basquetebol localizada na cidade de Chicago, Illinois, fazendo parte da divisão central da Conferência Leste da NBA. Fundada exatamente em 1966, a equipe disputa os seus jogos em casa no United Center. E os Bulls ficaram mundialmente conhecidos por terem dominado os anos 90, sendo liderados pelos jogadores Scott Pippen e o famoso Michael Jordan. E eles ganharam exatamente 6 títulos em 8 anos. A franquia começou a jogar na temporada de 1966-1967 e no seu primeiro ano já chegou aos playoffs. E durante as suas 2 primeiras temporadas, os Bulls jogaram a maioria dos seus jogos no International Amphitheater antes de se mudar para o United Center. Durante a década de 1970, o Chicago era conhecido por ter uma mentalidade defensiva, mas aí nessa época ele apenas conquistou um título de divisão e nada mais. Em 1979, os Bulls perderam no cara ou coroa a primeira escolha do draft da NBA. E aí com a segunda escolha, eles draftaram o David Greenwood. E já aí o cara que ficou com a primeira aí, o Los Angeles Lakers, que fez uma troca ali com o primeiro lá, eles draftaram aí o futuro ídolo Magic Johnson. Mano, agora para pensar, já pensou se o Magic Johnson tivesse sido draftado pelo Chicago Bulls e tivesse jogado com Michael Jordan? Cê é louco, mano, o bagulho ia ser louco demais, hein, mano. E exatamente no verão de 1984, a sorte do Chicago Bulls iria mudar, quando eles receberam a terceira escolha do draft, após Houston Rockets e Portland Trail Blazers. Eles draftaram o armador da Universidade da Carolina do Norte, aquele que nós conhecemos como o mito, o rei dos reis, o maravilhoso, o zica da parada toda, o cara que revolucionou o basquete. Eles draftaram Michael Jordan. Aí, mano, já sabe o que aconteceu, né? O bagulho ficou louco demais, tiozão. Aí os caras começaram a jogar, aí os caras montaram um time em cima do Michael Jordan. Aí, mano, você é louco, mano. Você é louco, mano. Você é louco, mano. Você é louco. Na temporada de 1986-1987, o Michael Jordan foi o primeiro jogador do Chicago Bulls a ser convidado para o time principal do All-NBA Team. Na mesma temporada, os Bulls fizeram uma campanha de apenas 40 vitórias e 42 derrotas e conseguiram se classificar para os playoffs, mas eles enfrentariam um antigo rival e perderiam os playoffs aí para os Celtics de Larry Bird. No draft de 1987, Krause fez um ótimo negócio e ele conseguiu um segundo pilar para o Chicago Bulls, o Scott Pippen. Na temporada de 1987-1988, o Chicago Bulls chamou bastante atenção. Fazendo 50 vitórias na temporada regular, eles chegaram até as semifinais de conferência. Mas aí eles perderam porque seria o futuro campeão da Conferência Leste, o Detroit Pistons, em 5 jogos. Mas aí quem foi nomeado MVP dessa temporada foi o Michael Jordan, e aí ele recebeu o primeiro MVP do time de Chicago. A temporada de 1997 e 1998 também marca o início de uma rivalidade entre Chicago Bulls e Detroit Pistons, algo que foi marcante entre 1987 a 1991. Onde eles se enfrentaram bastante. Na temporada de 1988-1989, vencendo menos jogos do que na temporada anterior, mas vencendo aí os jogos de playoffs e chegando nas finais de Conferência Leste, eles perderam novamente para o Detroit Pistons. Em 1989-1990, houve uma mudança onde o treinador Doug Collins foi substituído pelo seu assistente Phil Jackson. Os Bulls novamente chegaram às finais de conferência, mas novamente perderam para o Detroit Pistons pelo 3º ano consecutivo. E novamente o Detroit Pistons seria campeão da NBA. Na temporada de 1990-1991, os Bulls foram bastante cobrados e conseguiram 61 vitórias na regular. Chegando aos playoffs, os Bulls conseguiram uma importante varrida sobre os Knicks e nas semifinais sobre os 76ers. E assim chegaram nas finais de conferência. E adivinha que eles iam enfrentar? Exatamente, Detroit Pistons. Só que dessa vez a história terminou diferente. Eles ganharam o Detroit Pistons de 4-0 e assim chegaram pela primeira vez na NBA Finals. E nessa final eles não iam enfrentar nada mais nada menos do que Los Angeles Lakers de Magic Johnson. Mas o Bulls venceria numa série de 5 jogos e se tornaria pela primeira vez campeão da NBA. E tudo só parecia melhorar na temporada seguinte, com 67 vitórias na regular e passando pelo Miami Heat, New York Knicks
e Cleveland Cavaliers na final de conferência e Portland Trail Blazers nas finais, a franquia de Chicago adicionou o seu segundo título na galeria de troféus. O tricampeonato veio na temporada de 1992-1993, quando o Chicago Bulls ficou em segundo colocado na temporada regular, atrás apenas de New York Knicks. Nos playoffs, Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers foram varridos, e logo depois, o Chicago Bulls venceria o New York Knicks nas finais de conferência. A final de NBA foi contra o Suns, e quando o Chicago liderava a série por 3-2 e jogava em Phoenix, apareceu um herói inusitado. Agora imagine a cena. O Suns vencia por 98-96 e faltava apenas 3 segundos. Quem você espera que pegue a bola e mate ali para acabar o jogo? Michael Jordan, né? Só que não, apareceu o armador John Paxson e matou uma bola de 3 e deu o título ao Chicago Bulls, o famoso tricampeonato. A notícia do momento de 1993 caiu como uma bomba para os fãs da NBA. Michael Jordan anunciou sua aposentadoria no basquete e foi jogar beisebol para homenagear o pai que foi assassinado e era um grande fã do esporte. Naquele ano, Scott Pippen provou a todos que tinha qualidade para liderar a equipe. O ala segurou o time, que ficou em terceiro colocado no leste com 55 vitórias. Nos playoffs, uma nova varrida sobre o Cavs, mas aí perdeu para o New York Knicks numa série de 7 jogos. Depois de um início de temporada turbulento e com entrada de novos jogadores e saída de jogadores que eram base daquele time campeão, o Bulls ganhou a volta de Michael Jordan, mas ele jogou apenas os 17 jogos finais. O time de Chicago caiu nas semifinais de 1995 para o Orlando Magic de Shaquille O'Neal. Na temporada de 1995-1996, tudo começou com Krause fazendo seus negócios e adquirindo o ala pivô Dennis Rodman. O elenco desse ano do Chicago Bulls foi o que fez a melhor campanha em toda a história da NBA, com 72 vitórias e apenas 10 derrotas. Os playoffs foram assim como na temporada regular, 4-0 no Heat, 4-1 no New York Knicks e 4-0 no Orlando Magic. E na grande final, eles ganharam do Seattle Supersonics por 4-2 e conquistaram o seu 4º título da NBA. Com esse elenco sensacional, os Bulls conseguiram conquistar mais 2 títulos. Em 97 contra o Utah Jazz de Karl Malone e em 98 novamente contra o Utah Jazz. Incluindo uma final de conferência incrível contra o Indiana Pacers e assim fechando mais um tricampeonato consecutivo. Após a aposentadoria de Michael Jordan e outros diversos acontecimentos, a equipe não conseguiu repetir as suas campanhas anteriores e assim se tornou uma equipe coadjuvante na NBA. Os Bulls tiveram sorte novamente após ter o direito da primeira escolha no draft de 2008. A equipe draftou Derrick Rose e o resultado já veio de imediato. Numa temporada de 41 vitórias e 41 derrotas, Derrick Rose foi escolhido como o novato do ano. Em 2011, os Bulls tiveram o melhor resultado da temporada da NBA, com 62 vitórias e apenas 20 derrotas, e com 11 sendo MVP da temporada. Voltando à final do leste após 13 anos, eles foram derrotados pelo fortalecido Miami Heat de LeBron James. Na temporada seguinte, o Chicago Bulls foi novamente o melhor da Conferência Leste, mas após algumas lesões, o Chicago Bulls foi eliminado na primeira rodada dos playoffs por 4-2. Na temporada seguinte, perdeu novamente nos playoffs, só que dessa vez foi na semifinal para o Miami Heat numa série de 4-1. Na temporada de 2013 e 2014, ele foi eliminado para o Washington Wizards na primeira rodada dos playoffs. Na temporada de 2014 e 2015, foi eliminado para o Cleveland Cavaliers de LeBron James numa série de 4-2. Já na temporada de 2015 e 2016, eles nem se classificaram para os playoffs. E na última temporada se classificou em 8º e perdeu numa série de 6 jogos para o Boston Celtics na primeira rodada dos playoffs. E em toda a história do Chicago Bulls, ele teve exatamente 6 prêmios de MVPs da temporada, sendo que só 5 foram do Michael Jordan e apenas um do Derrick Rose. E o Chicago Bulls tem exatamente 4 números aposentados. E adivinha quem foi o maior cestinha do Chicago Bulls? Ele só ganhou 10 prêmios de cestinha durante aí os campeonatos aí que ele disputou. Logicamente, né? Michael Jordan, né, velho? O cara foi monstro demais, velho, para. E ele só não foi mais monstro porque ele teve essa aposentadoria ali dele no meio ali, velho. Porque se ele quisesse, mano, o cara ali, ele teria sido outro nível, né, mano? O cara, tipo, aqui os caras bom e aqui o Michael Jordan, tá ligado? Você é louco, mano. O cara é... Não, para, velho. Ô, você é louco. O Michael Jordan foi um monstro. E o maior rival, segundo aqui minhas estatísticas que eu fiz aqui durante muito estudo, eu peguei ali e falei, mano, acho que é esse time aqui. O maior rival, né, mano? O Detroit Pistons, né, velho? Os caras, mano, se enfrentaram lá umas 5 vezes de disputa de título. Foi sapecada ali, sapecada aqui, mano. Então, mano, imagina a rivalidade que não ficou entre os dois naquela época lá. Time dos Bad Boys, pá, Michael Jordan, Scott Pippen. Você é louco, mano. O bagulho, naquela época a rivalidade devia ter sido louca, tição. E não podemos esquecer do mascote Benny, um dos mascotes mais carismáticos da NBA. E esse daí foi um resuminho aí da história do Chicago Bulls pra vocês. Se você gostou aí, mano, já mete o dedo no like, já se inscreve no canal e também, mano, compartilha com os parceiros. E comenta também o que você achou do vídeo, que é muito importante pra mim, o que dá pra melhorar, o tananã, porque isso daí vai me ajudar pros próximos vídeos aí pra melhorar pra vocês.
Então é isso aí, galera. Sem mais delongas, tamo aí, tamo junto, misturado e é nóis. Alô?